Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 5 de dezembro, terça-feira, vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São Marcos, capítulo 6, versículos 34 ao 44. Vamos então chamar a presença do Espírito Santo e rezarmos todos juntos com as palavras que o Senhor quer nos salvar no dia de hoje. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Venha ao Santo Espírito converter o nosso coração a partir da lógica de Deus, da lógica do Evangelho, para nos colocar inteiramente na Tua presença, dóceis, atentos e vigilantes pelos apelos de conversão que Tu fazes a cada um de nós neste dia. Te pedimos isso confiantes na intercessão de Nossa Senhora por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Evangelho de hoje diz: Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. O evangelho desse dia é um evangelho muito conhecido no nosso carisma. Nós, inclusive, rezamos muito com esse evangelho no tempo da clarificação, no tempo onde amadurecíamos aquilo que a espiritualidade do carisma queria revelar a nós enquanto comunidade, enquanto um povo orante que pede a ação de Deus pelo nosso povo. Quando entendemos esse evangelho a partir dos sentimentos de Jesus, vemos a figura de Jesus, bom pastor. Aquele que sente compaixão porque vê uma multidão faminta, mas não só de um alimento, uma multidão faminta da sua presença, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, porque estava oprimida pelo pecado, porque estava excluída, porque estava sem um pastor. E Jesus, assumindo a sua missão pessoal, aquilo que o Pai tinha dado a ele de autoridade, delega esse pastoreio e quer ensinar aos seus discípulos
como também se colocar nesse lugar. Jesus quer gerar nos discípulos que estavam ali com ele exatamente esse sentimento. Jesus, quando olha para eles e diz: dai-lhes vós mesmos de comer, escuta dos discípulos um questionamento muito simples: Senhor, mas iremos gastar muito dinheiro com isso para comprar a quantidade necessária. E o Senhor falou: quantos pães tendes? Ide ver, ide ver. E quando eles apresentam aquilo que eles tinham com sinceridade, nós temos 5 pães e 2 peixes. O Senhor começa a orientar, reúne cada povo em pequenos grupos de 50 e 100 pessoas, senta todos na grama verde e vai partilhar, e vai distribuir. Ele abençoa o alimento ao céu, ele pronuncia com toda a sua unção e autoridade de pastor, e em dado momento, aquilo que era plenamente no plano material se eleva ao divino. E nós ganhamos essa narrativa de uma espiritualidade tão forte, que nos ensina tanto a dimensão do pastoreio, a compaixão pela dor das pessoas, o se colocar no lugar e querer ser uma resposta de amor e querer prover-lhes o que for necessário para a sua salvação, para a sua inclusão no reino de Deus. O Senhor não conseguia pensar que porque era tarde, porque tinha pouco dinheiro, tinha que dispersar aquele povo porque ele tinha que comer com os seus pequenos, com os seus ali, num pequeno núcleo de pessoas. Não. Do mesmo jeito, um carisma, quando ele surge para a humanidade, ele não surge para um pequeno rebanho de pessoas, aqueles que se consagram, aqueles que buscam um caminho de espiritualidade que santifica eles. Não. Uma espiritualidade autêntica que surge dos sentimentos de Cristo é para a humanidade, é para aqueles que chegarem ao nosso encontro e receberem ali de nós o que nós temos naquele momento para o Senhor multiplicar. Não foram os discípulos que multiplicaram aqueles 5 pães e 2 peixes. Foi Jesus, com a sua autoridade, com a sua unção, com a sua sabedoria, onipotência, se colocou nessa intercessão. Hoje, nós, enquanto um povo que escuta a palavra de Deus, podemos nos questionar na seguinte meditação: o quanto eu estou disposto a dar tudo o que eu tenho? Aqueles 5 pães e 2 peixes parecia pouco aos olhos humanos, mas foi exatamente o necessário para se transformar em um alimento que chegava a todos que ali se assentavam perto de Jesus e dos seus discípulos. E às vezes nós retemos achando que não é o suficiente o que nós podemos, o que nós temos. E achamos, inclusive, que com isso estamos numa lógica coerente, numa lógica que responde apenas no plano humano. E aí podemos aprofundar até nisso. Quando entendemos que podemos dar tudo o que temos, seja qual for esse tudo, nós nos libertamos dos nossos egoísmos, das nossas prisões espirituais, e aí sim o Senhor abençoa, multiplica e pode alimentar uma humanidade inteira com o que nós temos aqui e agora. Por isso que Jesus, com a sua frase tão conhecida, disse: dai-lhes vós mesmos de comer. É o teu coração, exatamente como está, que precisa da palavra de salvação deste dia hoje, para, acolhendo essa palavra, se lançar em dizer: Senhor, eu aceito entregar a Ti os 5 pães e 2 peixes que eu colhi e achava que era só para essa realidade, achava que era só para essa área da minha vida, e quero descobrir como o Senhor prover, como o Senhor administrar, como o Senhor quer orientar esses 5 pães e esses 2 peixes. Assim eu sinto um pouco mais como o Senhor sente, eu tenho os teus pensamentos e quero ser como tu. Eu quero ser a tua presença nos dias de hoje, que alimentam uma humanidade sedenta. E esses 5 pães e 2 peixes pode ser o seu dom,
pode ser a sua fraqueza, um apego à sua fraqueza, onde você pode transformar aquela fraqueza em louvor a Deus. Uma outra meditação que nós trazemos aqui, quando observamos essa narrativa, quando os discípulos colocam ali, nós temos 5 pães e 2 peixes. O Senhor me leva a partilhar aqui uma noção exatamente de que aquilo era apresentado de uma forma humilde também, diante de um mistério de ver uma humanidade que tinha fome, diante de uma lógica que não correspondia para eles. E porque os discípulos apresentaram com humildade, o Senhor conseguiu transformar aquilo que era fraqueza em graça, aquilo que era fraqueza em louvor e em ação de graças, quando partilharam todos juntos daquele ambiente, daquele banquete. Pense como a sua fraqueza pode se transformar num ambiente acolhedor e em um banquete para todos aqueles que o Senhor lhe enviar. De uma maneira especial, nós lembramos aqui dos nossos irmãos mais abandonados e excluídos, que muitas vezes, quando os encontramos, não conseguimos quebrar a nossa lógica humana e não conseguimos dar de nós mesmos um alimento a eles. O nosso olhar também, o nosso sorriso, o nosso coração ali em comunhão com a sua dor, porque estamos nessas prisões de achar que não temos o que dar, que temos muito pouco, porque não conseguimos compartilhar. E aqui também o Senhor pode nos salvar entrando nessa dimensão. É o meu coração, o seu coração, que o Senhor quer ofertar à humanidade sedenta da presença de Cristo. E assim nos configuramos ao ressuscitado que arde para ir ao encontro dessa humanidade que precisa conhecer Cristo, exatamente nesses sentimentos de compaixão, de benevolência e de sentir a dor do outro para reunir a humanidade perto do seu coração manso e humilde. Que Nossa Senhora Pietá, aquela que mais conseguiu estar atenta a todas as aflições, a todo o anseio da humanidade pelo Salvador e por isso conseguiu ser fiel em meio às dificuldades, possa interceder por nós e nos revelar onde estão esses 5 pães e 2 peixes que nós podemos estar retendo e o Senhor hoje nos chama a partilhar para Ele multiplicar e fazer um milagre em nossas vidas. Que assim, pois, Nossa Senhora passe à frente e interceda por nós nesse santo propósito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe.